tarde, pastor. Obrigado. Venho trazendo um abraço da congregação do Bela Vista, como diz o pastor. É logo ali, né? É próximo. Enfim, quero também parabenizar os aniversariantes. Deus abençoe a todos, né? Continue abençoando a todos. E que essa data se repita. E hoje tem bolo, né, pastor? Tem bolo, né? Glória a Deus. Graças a Deus por isso. Queridos, eu gostaria que você abrisse, a igreja abrisse a sua Bíblia, o livro de Gênesis. A minha família no altar do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos falar sobre altar hoje. Nós vamos falar sobre o altar, o qual Deus mandou eu falar nesta noite, é o altar da provisão. Repita comigo, altar da provisão. Queridos, o texto que nós vamos ler, eu creio que bastante conhecido dos irmãos, nos fala de Deus chamando Abraão e pedindo para que ele fosse fazer um sacrifício. E o sacrifício seria através do teu filho. E assim Abraão, ouvindo as palavras de Deus, Abraão sobe aquele monte. E ali ele, já no ato para sacrificar o seu filho, a Bíblia fala que o anjo do Senhor, ele aparece e vê todas as condições de Abraão, a sua postura, a sua atitude, e diz para ele assim: olha, não faça nada ao seu filho. E a Bíblia fala que Abraão, olhando ao lado assim, ele vê entre as árvores ali um cordeiro. E aquele cordeiro é sacrificado no lugar do seu filho. E Abraão coloca o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Antes de ler o texto, eu quero te dizer que o Monte Moriá sempre existiu, sempre esteve ali. Mas na verdade, Abraão, para chegar até aquele local, ele passou por alguns momentos, ele passou por algumas situações, e é isso que eu quero falar com você, falar com a igreja nesta noite. 3 pontos fundamentais para chegarmos ao altar, para chegarmos à provisão, para chegarmos naquilo que Deus tem nos proporcionado. E nesta noite, como eu bem disse, Deus tem nos proporcionado, louvado seja o nome do Senhor, a uma unção gostosa, amém? Já é perceptível nessa presença maravilhosa de Deus. E eu creio que Moriá, o Monte Moriá está aqui nesta noite. Ou seja, Deus, no sentido figurativo, obviamente, Ele vai trazer a sua memória, a minha memória, e nós vamos materializar. E vamos aqui nesta noite fazer o nosso sacrifício. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos receber da parte de Deus a provisão. Quem crê nisso aí? Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Deus nos trouxe aqui. É por isso que Deus te trouxe aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 22, a partir do verso 1. Todos encontraram? Capítulo 22, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abordou o seu jumento, e tomando consigo 2 dos seus moços,
Isaque, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-lo-á sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas as tuas mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que o carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto, em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E esta é a casa de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o local aonde Deus, Ele vai abrir os céus. O céu já está aberto sobre este lugar. E Ele vai nos abençoar com a sua provisão maravilhosa nesta noite. Quem crê nisso aí, glorifica o nome do Senhor. Queridos, altar é um lugar onde Deus, Ele escolhe que os seus filhos vá ali para o adorar. Altar é um lugar de sacrifício, matança, enfim. E Abraão, ele recebe de Deus uma ordem para que ele pegasse o seu filho, levasse o seu filho e ali o sacrificasse. E a Bíblia fala que Abraão chegou até o altar, o qual Deus tinha proposto para que ele chegasse. Eu quero te dizer que Deus trouxe você aqui nesta noite, me trouxe aqui nesta noite, para que esse propósito também se cumprisse na sua vida, na minha vida. Para que hoje nós concluíssemos, talvez os dias anteriores, estávamos nós vivendo, buscando de Deus uma resposta. E eu quero te dizer que a resposta de Deus, Ele já tem nos respondido através dos cânticos, através da dança. Deus tem nos respondido nesta noite. E Ele nos trouxe aqui nesta noite, porque Ele quer nos abençoar. Queridos, e para que Abraão ele chegasse até aquele monte, para que ele fizesse todas essas coisas, e eu quero aqui destacar 3 coisas fundamentais, as quais Abraão fez.
E é preciso fazermos hoje em dia, não só nós, mas como está o tema da campanha, a minha família no altar do Senhor, para que vivamos, ou para que vivemos, não somente nós, mas toda a nossa família, para que ela venha viver no altar de Deus. Há princípios que nós devemos segui-los, há princípios aos quais nós devemos estar fazendo todos os dias da nossa vida, para alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. O ano está terminando, já que nós vamos chegar no mês de dezembro, mas eu creio que essa congregação, Deus tem preparado muita coisa para essa congregação, para as famílias já estão sendo alcançadas aqui nesse bairro, as famílias de dentro da igreja, Deus tem abençoado, Deus vai continuar abençoando, eu creio em nome de Jesus. E no verso 1 do capítulo 22, uma coisa que me chamou muito a atenção, e isso tem que nortear a nossa vida, a vida do crente, a vida daqueles que querem a sua família no altar, querem que a sua família esteja ela vivendo aquilo que Deus tem nos proporcionado através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. No verso 1, Deus, Ele chama Abraão. Ou seja, nós temos que estar atentos à voz de Deus. Abraão, a Bíblia fala que Abraão estava atento, ele estava sensível à voz de Deus. Deus te chamou aqui nesta noite porque Deus tem algo novo para a tua vida. Deus nos chamou aqui nesta noite que Deus quer mudar o patamar de vida da sua família, não somente material, mas Ele quer mudar principalmente o espiritual. Deus te chamou aqui nesta noite, foi para que a glória dEle resplandecesse sobre este lugar. Ele te chamou aqui nesta noite para conserto. Ele nos chamou aqui nesta noite para que possamos nos render aos teus pés. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é único, digno de ser adorado, de ser louvado. Louvado seja o teu santo nome. Deus chama Abraão, queridos. Abraão. E muitas vezes nós ouvimos as vozes de tantas e tantas pessoas, mas nós não damos crédito à voz de Deus. Nós passamos desapercebidos muitas vezes. Deus nos chama, talvez para sacrificar algo, aquilo que está impedindo a gente de alcançar o monte, de alcançar a bênção, de alcançar o milagre, de alcançar a paz, a felicidade dentro do nosso lar. Deus está chamando, Deus está falando, e muitas vezes a gente não está dando ouvido. Deus chama Abraão. Deus chama Abraão, queridos, tanto para sacrificar o seu filho, mas como também como chama ele para que ele saísse da sua terra, para uma terra onde Deus ia mostrar para ele ainda. Eu quero te dizer que Deus te chamou, Deus chamou a tua família, não importa para onde Ele vai te levar, porque eu creio, Deus sempre tem uma direção para os teus filhos, Deus sempre tem uma direção para a família, Deus sempre tem um norte para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. E por mais que isso seja difícil, mas nós sabemos que não é impossível,
Nós vamos chegar, nós vamos alcançar. Talvez a rota ela seja distante, como aqui a Bíblia fala. Ele gastou dias para que chegasse naquele lugar, mas Deus mandou, Deus falou com ele. Ele estava ouvindo, não era a voz de alguém, não, ele estava ouvindo a voz de Deus. Queridos, quando nós ouvimos a voz de Deus, faça, levanta a tua cerviz e faça. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai te honrar. Você vai chegar no lugar desejado. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Então Abraão estava atento à voz de Deus. Nós temos que estar atento à voz de Deus. Pastor, como está atento à voz de Deus? Através da sua palavra, através das ministrações, através da escola bíblica dominical, através dos estudos. Deus está falando, Deus está preparando a sua igreja, sabe para quê, queridos? Para arrebatá-la, porque um dia estaremos juntamente com Ele na glória. Está atento à voz de Deus, está atento ao chamado de Deus para as nossas vidas. A segunda está no verso 1 também, e eu quero destacar aqui para os irmãos, é que Deus, Ele chama Abraão, e Abraão se posiciona. Ele se coloca à disposição. Eu imagino Deus falando com Abraão, é claro que é uma ilustração, mas eu imagino que Abraão, que Deus chama ele, Abraão, ele, Senhor, estou à disposição. Ao caminho para o monte, o caminho para a provisão de Deus. Eis-me aqui, o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer para a minha vida? O que é prioridade na minha vida hoje? A vontade do Senhor que tem que prevalecer sobre a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Abraão se apresentou a Deus. Abraão se colocou à disposição a Deus para aquilo que ele quisesse, ou seja, para que a vontade de Deus cumprisse na vida de Abraão. Nos dias de hoje, meus queridos, não é diferente. A família, nós temos que nos colocar à disposição de Deus. E Deus disse: toma agora o teu filho Abraão, e disse-lhe: toma agora o teu filho, o teu único filho. Deus dá uma ordem para ele. Deus fala algo para ele fazer. Eu me lembro no capítulo 2 do Evangelho de João, naquela festa de casamento, aonde ali acabou o vinho. E Maria, percebendo, ela vai até Jesus e ali movimenta com os criados da casa ali, com os serventes, e diz para eles: olha, fazer tudo o que ele vos disser. Se colocar à disposição de Deus é isso, é fazer tudo que ele vos disser. Verso 7 do capítulo 2 do livro de João, nós podemos ver que Jesus pede para que eles enchessem todas aquelas talhas. Ou seja, queridos, Jesus não pediu para que fizesse, enchesse ou colocasse por meio, ou quase em cima. Ele pediu para encher na totalidade. Isso significa que é fazer tudo completo. Se disponibilizar para Deus é fazer o que Ele manda
e fazer de todo o nosso coração, não como para os homens, mas como se fosse para Deus. Se colocar à disposição de Deus. Essa é a nossa caminhada para o altar. Essa é a nossa caminhada para a vitória. Essa é a nossa caminhada para o sucesso. Essa é a nossa caminhada para o crescimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a nossa caminhada para o céu. Eis-me aqui, Senhor, se alistar, ser um soldado de Cristo para valer, em todas e qualquer situações, em qualquer lugar que estejam. Louvado seja o nome do Senhor. Eis-me aqui, Senhor. E Abraão continua. O próximo passo de Abraão, e são coisas que não pode faltar na vida do crente. No verso 5, Abraão ele fala algo que isso acontece conosco, acontece com cada um de nós. Abraão falou assim, olha, ele disse assim: e disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui. Ficais aqui, vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Queridos, para chegar até o monte, tem que ter fé. É uma marca do cristão, se chama fé. Vai ter momentos na nossa vida, e eu creio que já aconteceu com cada um de nós, momentos os quais nós estamos vivenciando, momentos difíceis, o dia D, enfim, e aí vem aquela unção gostosa sobre a nossa vida, de podermos materializar aquilo que a gente está buscando, aquilo que a gente está, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que a gente está projetando, a gente vê aquilo materializado. Isso significa fé. Abraão disse para o seu moço: olha, ficai aqui, fica vocês aqui, porque eu e o meu filho, nós vamos ali, mas aqui, nós vamos adorar a Deus, mas nós vamos voltar. Isso é fé, porque ele sabia que ele iria ali, ele ia sacrificar o seu filho, mas a fé estava tão dentro do coração dele, que ele disse assim: olha, nós vamos lá, mas nós vamos voltar. Quantos de nós aqui já não vivenciamos isso? Momentos difíceis, como eu disse aqui, mas Deus derrama aquela unção, Deus derrama, louvado seja o nome do Senhor, aquela esperança. Se você vai dizendo assim: não, eu creio, como aquela mulher do fluxo de sangue, não, se eu chegar lá, se eu ir até Ele, se eu tocar nele, nas vestes dele, eu serei curada. Isso se chama fé. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo que formos fazermos, nós temos fazer com essa convicção de que Deus tem o melhor para cada um de nós. Deus vai nos honrar. Deus tem te honrado, amém? Deus vai continuar te honrando em nome de Jesus. Fé. A fé do cristão é assim. Eu me lembro certa vez de uma ilustração sobre fé. Caso verídico, isso aconteceu mesmo. Certo pastor, uma vez ele juntou aquela turminha da oração, círculo de oração, e disse assim: irmãos, ele terminando o culto, ele falou assim: olha, amanhã nós vamos lá no monte. Nós vamos no monte porque
a cidade a qual ele morava, queridos, ela sobrevivia com a graça de Deus, obviamente, mas ela sobrevivia com a questão da agricultura. E como não estava chovendo, eles não tinham como plantar. E o pastor sabia, como também aquela comunidade evangélica, sabia que Deus poderia mudar toda aquela situação. E eles combinaram de estar indo lá nesse monte para orar para que chovesse. E eles, chegando lá, deram as mãos. E assim que eles iam começar a orar, aí chegou uma jovem lá da igreja, com aquelas botas, capa de chuva e sombrinha. O céu estava azulinho. Mas quando o pastor falou que, gente, vamos orar para chover, ela já materializou, falou, não, se vai pedir o Todo-Poderoso, vai chover. Se nós vamos orar, clamar a Deus, vai acontecer. Então eu já vou preparada para a chuva, porque eu sei que o meu bondoso Deus vai agir em prol das nossas vidas. O crente tem que ser assim. Vai acontecer. Eu creio em nome de Jesus. Então Abraão, queridos, ele disse, olha, eu vou voltar, eu vou lá, mas nós, ele usou o plural, nós vamos voltar. Nós vamos voltar. E depois dessas 3 coisas que eu destaquei aqui nesta noite, a Bíblia, ela nos fala que Deus, através dessa atitude de Abraão, ele alcançou, ele chegou até aquele monte, e aí sim, houve a provisão de Deus para a vida dele. Temos que estar alinhados dentro desse contexto, para que se cumpra em nós também esta palavra maravilhosa de Deus todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te trouxe nessa noite porque Ele quer prover na tua vida. Ele quer prover na tua vida espiritual. Ele quer que a provisão alcance o teu lar. Ele quer que a provisão alcance a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio, como já foi feito aqui nesta noite, nós oramos, clamamos a Deus para que abençoasse a nossa família. E eu creio que Deus já abençoou a minha, a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós estamos diante do monte da provisão nesta noite. Mas muito mais além do monte, nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, aquele que pode mudar, aquele que pode transformar, aquele que pode fazer algo sobrenatural sobre a vida da tua família. Ele está aqui nesta noite. E Ele está aqui contemplando o teu coração, o meu, nosso coração nesta noite. E eu creio, pastor João, em nome santo de Jesus, Ele está liberando sobre esta igreja, sobre nossas vidas, uma unção de renovo. Louvado seja o nome do Senhor, não somente para nós, mas para a nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. Uma bênção completa em todas as áreas, a área financeira, a área espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. A área conjugal, Deus está liberando. Louvado seja o nome do Senhor sobre a tua vida, sobre as famílias aqui representadas nesta noite, em o nome santo de Jesus. Deus está provendo.
estava difícil, mas Deus está provendo aqui nesta noite alegria novamente dentro do teu lar. Quem manda lá é Jesus. Está sendo repreendido agora em nome de Jesus todo espírito contrário, todo demônio já caiu por terra em nome de Jesus. Está caindo por terra tudo agora em nome de Jesus. Isso, fica de pé do teu lugar. Sinta essa unção gostosa. Essa unção gostosa da parte de Deus daqui nesta noite. Desde o início do culto, podemos sentir essa presença maravilhosa de Deus aqui neste lugar. Deus te trouxe, Deus nos trouxe, que o Espírito Santo de Deus nos conduziu até essa casa de oração nesta noite. Sabe por quê? Porque Deus tem propósito na tua família. Deus tem propósito, tem planos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aquele que está lá na tua casa, que não está aqui ainda, ele vai estar aqui um dia cantando, louvando e adorando o nome do Senhor para a glória. Louvado seja o nome dele. Aleluia. Isso, ore a Deus agora. Aleluia. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus por esse privilégio. Agradeça a Deus por essa oportunidade de estarmos diante dele. Aleluia. Agradeça a Deus porque os céus estão abertos sobre esta igreja nesta noite. Aleluia. Há uma unção neste lugar. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso. Sinta a presença do Deus Todo-Poderoso. Coloca a tua família no altar. Coloca a tua família no altar nesta noite. Fala com o Senhor, eis-me aqui. Se apresente ao Senhor. Se apresente aos serviços do reino do Senhor aqui nesta noite. Eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome Louvado seja o nome do Senhor. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus te chamando nesta noite. Meu filho, minha filha, eu sempre estive com você. Aleluia. Nunca te abandonarei. Aleluia. Ouça a voz de Deus para com a tua família nesta noite. Aleluia. Eu quero te dizer que você esperou tanto tempo. Talvez você esperou tanto tempo, mas Deus está restaurando a tua casa nesta noite. Está restaurando a tua família. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Tem um hino que diz assim, olha: tanto tempo esperei, chegou a mim. Sei que hoje é meu dia. Isso. Jesus está Isso. Chegou a minha vez. Sei que hoje é meu dia. Jesus está